Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, até ao final da campanha eleitoral, na Rádio Observador e em podcast. Tancos, contas, dores de costas e vinho verde. Entramos agora na derradeira semana da campanha. Neste Caça ao Voto começamos por verificar quem está a ganhar ou perder votos, com o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e o editor de política, Pedro Benevides. Vamos também à estrada ouvir de viva voz os jornalistas do Observador que estão a acompanhar as caravanas eleitorais. Ainda neste Caça ao Voto, tentamos perceber o que é verdade ou mentira no discurso político, no fact-check, com a Sara Antunes de Oliveira. E no nosso regresso ao passado de hoje, fomos ao baú tirar alguns discos antigos, limpámos o pó aos hinos de campanha que vamos ouvir no final. Este Caça ao Voto começa agora. Importa recuperar aqui algo que dissemos há instantes. Tancos, contas, dores de costas e vinho verde. Quando eu não tiver nada para dizer à comunicação social, bebo 2 copos e arranjo logo o que dizer. Obrigado. Quando eu não tiver nada para dizer à comunicação social, bebo 2 copos e arranjo logo o que dizer. Foi o que disse Rui Rio esta tarde. Bom, em defesa do líder do PSD, devemos referir que estas palavras foram proferidas na adega de Monção, com vinho verde, e antes do almoço. Neste Caça ao Voto, chamamos agora os nossos enólogos, especialistas em alvarinho, também osteopatas, o diretor do Observador Miguel Pinheiro e Pedro Benevides, o editor de política. Bem-vindos, já lá vamos ao vinho verde, meus senhores. Primeiro, e porque estiveram durante todo o fim de semana a descansar, bem sabemos, recorremos aos vossos conhecimentos de osteopatia. Há dores que realmente dão cabo das costas, não é? É muito duro ser candidato numa campanha eleitoral, atenção, agora fora Claro que é. É mesmo pesado. Temos histórias ao longo destes 45 Sim, anos. nós já tivemos, assim, de repente, estou-me a lembrar de uma eleição em que Jerónimo de Sousa perdeu a voz e estava num debate em direto na televisão e perdeu a voz. José Sócrates também aconteceu a mesma coisa, e isto aliás é um tema Francisco atual. Sá Carneiro também sofria bastante. Sim, portanto, isto aqui é complicado. Uma campanha eleitoral é complicada e, portanto, é normal que de vez em quando os políticos precisem de ajuda médica. Esta, na verdade, nem prejudicou muito os planos, digamos, a agenda do candidato que sofreu as dores nas costas, que era António Costa, que na verdade também tem tido uma agenda a mínimos, 2 ações no máximo por dia, portanto aquilo também não fez propriamente muita diferença nas aparições públicas do candidato. Agora, foi uma vantagem que teve, enfim, com as dores todas que teve, e é verdade, porque de facto Claro. notou-se isso durante aquele período, permitiu que não tivesse que estar na rua, enfim, não só a sofrer apertões do povo, como também dos jornalistas. e como, exatamente, a sofrer apertões dos jornalistas sobre algumas perguntas que ficaram ainda por responder, embora ele tenha aqui mostrado uma certa mestria a desviar-se, desviar a rota dos furacões. Eu não sei o que é que será pior para António Costa neste momento, estar ao pé de jornalistas ou de enfermeiros. Não sei muito bem, mas pronto. Bom, o fim de semana também fica marcado por um convite para malhar na direita e para malhar um bocadinho também na esquerda. Santos Silva. Santos Silva, sempre que se fala em malhar, vem Augusto Santos Silva, que tem um papel importante nestas eleições, porque está incumbido da missão de tirar um deputado ao PSD no círculo de fora da Europa. Tradicionalmente o PSD ganhou os 2, como nós já contámos aqui no Observador. A última vez em que houve uma divisão 1-1 foi aquela em que o Parlamento ficou empatado no tempo de António Guterres, 115-115, portanto, para ficar ali mesmo no limiar da maioria absoluta. E então Augusto Santos Silva está a fazer o seu melhor para ajudar a ir buscar cada deputado que seja possível para a eventual possível alegada maioria absoluta do PS, e depois sempre que... Também um ex-ministro da Defesa, que surge numa altura em que a área da defesa está a ser debatida, e depois sempre que é preciso tentar virar... Foi a primeira tentativa de virar o debate, hoje não resultou muito bem com Santos Silva, e hoje tivemos uma segunda tentativa. Não sei se queres falar disso já mais um bocadinho. Pode avançar, Miguel. Há um dos grandes êxitos musicais nestes dias que correm, é do Toy, é aquele do "se queres mudar para melhorar, chama ao António",
aqui chama o Mário. Tu tens o mesmo jeito para rimas de António Costa, curiosamente. Na Madeira também revelou esse talento. Portanto, António Costa não chamou o António, chamou o Mário Centeno para dar uma conferência de imprensa para falar de economia, para ver se de uma vez por todas se deixa de falar de tanques. E conseguiu, em parte, os objetivos foram bem conseguidos, porque Rui Rio mordeu o isco e rapidamente veio a público dizer que Mário Centeno estava a baralhar as contas todas. Mário Centeno também foi inteligente na questão do debate que tinha sido pedido entre os dois Centenos, o do PSD e o do PS, dizendo que só debatia com candidatos. E pronto. Joaquim Sarmento não é candidato. Joaquim Sarmento não é candidato e o PSD resolveu então propor outro candidato a esse debate, que também tinha feito a lista, o programa macroeconómico do PSD. Para já ainda não há resposta de Mário Centeno, mas eu diria que foi um bom truque para tentar desviar as atenções do caso Tancos. E Pedro Benevides, queres dizer já quem ganhou, quem perdeu votos? Olha, eu diria que quem perdeu, apesar de tudo, foi António Costa, porque cada vez que aparece José Sócrates na campanha, tanto pode favorecer como prejudicar António Costa. E se ele entrou já a criticar o facto do PS não pedir maiorias absolutas e tal, o que de certa forma até ajuda António Costa, porque essa era a estratégia dele, quando José Sócrates surge a colocar-se ao lado do PS, alimentando aquela tese de que pode ter havido ali uma conspiração no Ministério Público, isso remete imediatamente para o caso dele próprio e faz com que António Costa se veja misturado com um caso onde ele, com também alguma mestria, conseguiu sempre distanciar-se. E, portanto, eu diria que, por mais furacões que António Costa introduza na conversa para se desviar dessas respostas, terá perdido votos com esta colagem de Sócrates. Miguel? Absolutamente de acordo. E apesar de o PS ter tentado desviar as atenções do caso Tancos, introduzindo aqui na campanha novamente Mário Centeno, a verdade é que esta discussão ao longo da tarde sobre se há ou não há uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República para debater o caso Tancos, portanto o PSD pediu a convocação, o PS foi contra e agora Ferro Rodrigues convocou os líderes. Uma reunião de líderes. Líderes ou líderes? Como é que é errado, Ricardo? Os mais puristas dizem líderes. Ok, muito bem. Os líderes dos partidos para irem decidir. Portanto, esta discussão na Assembleia vai-se prolongar e a imagem que o PS está a transmitir é que não quer falar sobre este assunto. O que é péssimo. Eu admito que eles não tivessem uma saída fantástica deste assunto para sair daqui, mas não está a correr bem. E não realmente precisavam, na verdade, porque a reunião foi convocada de líderes, eu digo líderes, peço desculpa. Tu não és um homem da rádio. Exatamente. Pedimos desculpa aos ouvintes. Foi convocada para quarta-feira, para que cada um dos, não consigo sem dizer isto no plural, cada um dos líderes diga o que pensa. É na quarta-feira, a campanha acaba na sexta, portanto os planos do PSD também provavelmente vão sair furados. Ainda falta saber quem ganhou? Quem é que ganhou votos? Estás-me a perguntar quem é que ganhou votos, é isso? Queres que eu te diga quem ganhou votos? Talvez quem continua a ganhar votos, além do PSD, que está a conseguir agregar os votos que ameaçavam ficar mais dispersos à direita, ele está a conseguir transmitir a imagem de que vai conseguir que a vitória de António Costa seja pouquinha. E, portanto, eu sinto que está a haver uma coisa de vamos lá dar votos ao PSD para que a distância entre os dois partidos não seja muito grande, e além disso já se sabe que, por causa do método D'Hondt, quanto menor for a distância, menos o PS ganha com a distribuição de mandatos. Eu diria que era Assunção Cristas, porque o tema Sócrates é um tema, como sabemos, muito caro ao CDS. Há várias eleições e desta vez, de facto, ele ganhou atualidade, mas como António Costa não lhe respondeu, eu diria que quem ganhou votos foi a Catarina Martins, que hoje na Feira de Espinho foi comparada com a princesa Diana e, portanto, eu acho que talvez tenha ganho alguns votos entre os monárquicos, que é um eleitorado que não é evidente para o Bloco. E respondendo já à tua pergunta, que eu sei que vais fazer daqui a pouco, esse é o meu filé mignon de hoje. Filé mignon, copinhos de vinho verde. Miguel, temos que encerrar aqui a vossa... Então encerra, Ricardo. Não, mas... queres que eu diga mais qualquer coisa? Eu quero que tu digas. Olha, eu vou-te confessar, o meu filé mignon era o do Ricardo, mas vou aproveitar para dar um segundo filé mignon, que eu venho sempre preparado para estas eventualidades. Era o do Ricardo, não, era o do Pedro. Era o do Pedro. Eu acho que o Miguel bebeu uns copos de vinho branco antes de vir para esta... Mas eu fui depois do almoço, não foi antes do almoço. Que foi esta frase espetacular de Catarina Martins também, que descobriu, ou pelo menos decidiu publicitar agora, ao fim destes anos todos,
que o PS perdeu as eleições de 2015. Fez questão de começar o dia anunciando e fazendo lembrar a António Costa que ele perdeu as eleições de 2015. Os amigos são uma coisa maravilhosa. Para as ocasiões. Miguel Pinheiro, diretor do Observador, Pedro Benevides, editor de Política. Já a seguir vamos para a estrada. E todos os dias, até ao final da campanha, neste caça ao voto, vamos ao encontro dos jornalistas que estão a acompanhar as caravanas eleitorais. Fazemos já uma primeira paragem em Almada, onde está a Rita Tavares. Boa tarde, Rita. E no conselho que o PS conseguiu tirar ao PCP, os socialistas encontraram novo alento para ultrapassar a questão de tanques ou nem por isso? Nem por isso. Aqui em Almada, onde ainda estou, apesar da arruada já ter terminado, eu por acaso confesso que esperava uma recepção um bocadinho maior depois disto que tu referiste, que é o facto de o PS ter retirado a Câmara ao PCP pela primeira vez desde o 25 de Abril, mas não, foi uma arruada bastante, digamos que é uma relação que começa sem chama, sem grande chama. E António Costa foi confrontado pelos jornalistas, mais ou menos a meio desta iniciativa, com as questões que têm a ver com tanques, nomeadamente o artigo de José Sócrates, e teve uma saída, desviou-se ali ao encontro do furacão dos Açores, que frisou que é ameaçador e que esse é o único tema, diz ele, fora da campanha, que o está a preocupar neste momento. Portanto, foi ali uma forma airosa de sair de um tema, se bem que acabou por juntar na mesma frase Furacão e José Sócrates, que é uma coisa que no Partido Socialista, enfim, às vezes faz todo o sentido, parece fazer todo o sentido. Pode ser uma operação delicada, não é? É um bocadinho delicado, diria que sim. E podemos esperar mais de Centeno agora nesta campanha do Partido Socialista? Parece aquele avançado que está no banco e que entra ali a meio da segunda parte e que marca sempre, não é? Pelo menos entrou para tentar marcar. Se o PSD vai atrás dessa deixa, a Rita Diniz explicará melhor do que eu, que está a acompanhar essa campanha. Mas o facto é que António Costa recorreu a Mário Centeno precisamente para desviar do tema tanques as atenções e colocar aqui o seu Ministro das Finanças e homem forte das contas do Partido Socialista a desafiar o PSD a explicar como é que suporta as suas propostas financeiramente, e dizendo também que não debate com Joaquim Sarmento, que é o porta-voz de Rui Rio para as finanças, porque só debate com candidatos, uma alfinetada, porque realmente Joaquim Sarmento não é candidato nestas legislativas e Centeno é, portanto o desafio de Mário Centeno foi mesmo para Rui Rio, se quiser debater ele está disponível, mas sim, é um trunfo que António Costa vai jogando para centrar o tema naquilo que ele quer e desviar daquilo que ele não quer falar de todo, e continua com aquele mantra que ouvimos desde 2014 e da detenção de José Sócrates, que é a justiça ou que é da justiça, a política ou que é da política, e daqui não sai. E Rita, e ao nível dos quilómetros, como é que estamos? Estamos, segundo as contas que eu vi, já perto talvez dos 2.000 quilómetros. Hoje vamos daqui para Coimbra, para um comício à noite. Aliás, já temos que sair para não nos atrasarmos. E pronto, é assim. Amanhã estaremos por Coimbra. Amanhã de manhã sairemos de Coimbra, aliás, para Leiria ainda. Passa uma boa viagem, Rita Tavares, que o PS vai terminar o dia em Coimbra. Ainda tem de seguir de Almada para Coimbra. Vamos ao encontro de outra Rita aqui do Observador, a Rita Diniz. Esta Rita Diniz vai enfrentar daqui a pouco um Arraial Minhoto, está com o PSD no Minho. Rita, boa tarde. Rui Rio, vira, mas acaba sempre em Tancos. Olá, Ricardo, boa tarde. Sim, é mais ou menos isso. Rui Rio diz que o tema de Tancos só não sai da campanha porque o PS não quer, mas a verdade é que ainda hoje voltou a ser o PSD a pôr o tema na agenda, apesar de ser a cartada formal, foi mais uma cartada para esta história, que desde quinta-feira não sai da agenda. Portanto, o PSD em Lisboa, não aqui em Monção, onde estávamos, entregou o requerimento formal na Assembleia da República para pedir uma reunião extraordinária da Comissão Permanente da Assembleia e, portanto, com isso voltou o tema todo à ordem do dia. O Rui Rio diz que se limita a responder ao que o PSD diz e se limita a comentar as declarações que o PS faz sobre o tema, que o PS já podia ter resolvido isto e tirado o tema da campanha.
mas na prática vemos que não é bem assim. E quanto ao duelo Centeno-Sarmento, Mário Centeno disse hoje que só debate com candidatos. Sim, esse é outro tema que parece que veio para ficar já desde a altura dos debates na televisão, o duelo dos Centenos ou dos Sarmentos. A verdade é que Mário Centeno fez hoje uma conferência de imprensa no Largo do Rato, a destruir completamente o cenário macroeconómico do PSD, e o Rui Rio, minutos depois dessa conferência terminar, veio logo em respostas aos jornalistas, admitindo até que não tinha ouvido tudo, mas veio logo dizer que Centeno estava a ser leviano na forma como estava a usar o seu estatuto de ministro e a misturá-lo com o seu estatuto de candidato do PS, e veio dizer com palavras muito duras que ele baralhava as contas do PSD de propósito para confundir as pessoas e que as baralhava de forma ridícula, disse mesmo assim. Portanto, basicamente este caso também é outro que veio para ficar aparentemente, porque depois disto, aliás, Rui Rio, nestas mesmas declarações, dizia que Joaquim Sarmento, que é o porta-voz das finanças do PSD, iria dar uma aula a Mário Centeno para o ensinar a ler devidamente as contas do PSD, e a verdade é que Joaquim Sarmento respondeu através da agência Lusa a esta provocação e disse que, já que ele não era candidato, então sugeria que Álvaro Almeida, que é candidato do PSD e que também foi um dos que elaborou o cenário macroeconómico do PSD, debatesse com Centeno. Vamos ver como é que isto fica, se vamos ou não ver um duelo de Centenos ou de Almeidas ou de Sarmentos, ou não, ou se ficamos apenas com o bate-boca. Rita Diniz, já se ouvem as concertinas em fundo. Sim. Não te vou perguntar quantos copos de vinho verde bebeu a caravana hoje, nem a Rita Diniz, mas quantos quilómetros é que já fizeram? Hoje fizemos pouco mais do que 300 para chegarmos aqui ao Alto Minho. No total, pelas minhas contas, já estamos em mais de 2.400. Obrigado, Rita. Rita Diniz a acompanhar a caravana do PSD. Hoje no Minho, o dia vai terminar no Arraial Minhoto. Já a seguir, Fact Check. Bem-vinda, Sara Antunes de Oliveira, editora de Sociedade do Observador, que nos ajuda aqui no Fact Check. Hoje vamos falar de doenças ou de uma confusão entre doenças no PCP? De doenças e de números. Numa ação de campanha na semana passada no Seixal, para criticar o desinvestimento no SNS, Jerónimo de Sousa disse que morreram em Portugal 46 crianças com hepatite B, porque só pode vacinar os filhos quem tem dinheiro. Os jornalistas estranharam o número por ser tão elevado e por ser, pelo menos até àquela altura, totalmente desconhecido, mas também porque a vacina da hepatite B está incluída no Plano Nacional de Vacinação. Havia razões então para estranhar, Sara? Tinham e a dobrar. Algumas horas, 200 quilómetros e muitos pedidos de esclarecimento depois, seria o próprio assessor de Jerónimo de Sousa a explicar que o secretário-geral do PCP tinha trocado as doenças. Queria, afinal, falar de meningite B. E isso explica tudo? Nem por isso, Ricardo, nem por isso. Já com a doença certa, fomos à procura do número 46 de crianças que teriam morrido com meningite B e não o encontramos. Em 2017 morreram 37 pessoas com meningite em Portugal, mas este número inclui crianças e adultos e todos os tipos de meningite, não apenas a B. E em junho, Luís Varandas, da Sociedade Portuguesa de Pediatria, explicou no Parlamento que surgem cerca de 40 casos de meningite B por ano e que morrem 2 a 3 crianças. Mas, segundo um estudo publicado pela DGS, graças à vacinação, as meningites quase desapareceram. Já estou a ver a cor deste carimbo para o PCP. Terá de ser vermelho, claro. De errado. Bom, vamos ao carimbo? Aí está ele. Já a seguir, um regresso ao passado, vamos ao baú das legislativas. A Internacional, na versão do PS. A Carvalhesa, a acompanhar o PCP. O hino do CDS, pela voz de Dina. O homem também chora. E o mau presságio de Menino Guerreiro, para Pedro Santana Lopes. Palavras amenas, precisa de carinho. As campanhas são embaladas por hinos mais ou menos icónicos, mas haverá algum que seja bom? Excelente pergunta.
Tosé Brito, cantor, letrista, compositor, hoje administrador da Sociedade Portuguesa de Autores. Eu creio que não. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Não me lembro de nenhum hino de campanha que tenha sido especificamente escrito para essa campanha, ou seja, um original escrito para essa campanha que tenha ficado na memória ou tenha feito a diferença. Na realidade, não me lembro de nenhuma que tenha sido encomendada para hino de campanha, um original encomendado para hino de campanha, e que depois tenha tornado uma canção popular, no sentido de as pessoas a conhecerem e a cantarem. Você não vale nada, mas eu gosto de você. São cantados quando entram nas campanhas por adoção, como o êxito dos Calcinha Preta, que, sem ser hino, acompanhou a campanha de Rui Rio pela Câmara Municipal do Porto. O problema é que os hinos de campanha não existem para ser músicas. Não estás focado na canção, a canção não interessa para nada neste caso. Ninguém está a ouvir a canção. Quando passa um carro desses, um carro de campanha não é mais do que um carro a publicitar uma campanha como se publicita uma tourada ou um desafio de futebol. Não interessa a canção, repara, o que interessa é chamar-te a atenção, porque o barulho, tu ouves música e depois vais ouvir uma voz que diz por cima disto: concentração em tal sítio, vote no partido não sei quantos, venha ver um campo pequeno, a tourada não sei quê. Lisboa está com dificuldade em respirar. Ainda há quem inove nos hinos. Em 2007 era o rap a acompanhar José Sá Fernandes e o Bloco de Esquerda na corrida à Câmara Municipal de Lisboa. Mas todo o hino de campanha, diz Tosé Brito, nasce torto. Qualquer canção que seja escrita espontaneamente e sem o pressuposto de que vai ser usada como hino de campanha, à partida nasce muito mais livre e nasce muito menos formatada. Quando estás a fazer um hino para uma campanha, começas logo por saber que já estás a fazer uma coisa que está politicamente conotada com uma campanha e pior ainda do que isto, conotada politicamente com uma campanha de determinado partido. Faz com que tu necessariamente tenhas que fazer um exercício que é que canção serve a este partido, que canção serve a esta ideologia. A partir daí já estás limitado. Há grandes encomendas que caíram no esquecimento. Em 1987, António Manuel Ribeiro, vocalista do UHF, lança o primeiro disco e single a solo. É Hoje Agora, escrito a pedido do Partido Socialista e distribuído em 7.000 exemplares, nunca entrou no circuito comercial. Não está na internet, não está em compilações, é o hino que está a ouvir agora. Quero ser feliz aqui, ser feliz no meu país. O Caça ao Voto regressa amanhã. Aquenta o sol neste dia de verdade. Começa aqui o meu grito de liberdade. Quero ser feliz aqui, ser feliz no meu país. Arda a paixão no fogo da esperança. Por esta porta é o futuro que se alcança. Quero ser feliz aqui, ser feliz. É assim que termina este Caça ao Voto de hoje. Ricardo Conceição, se esta música não está na internet, não está em lado nenhum, como é que nós a arranjamos? O nosso jornalista Nuno Viegas fez uma investigação, conseguiu descobrir este disco em vinil, comprou-o e por isso mesmo estamos a ouvi-lo agora, porque não está disponível em plataformas digitais. É Hoje Agora, escrito a pedido então do Partido Socialista. Quem canta é António Manuel Ribeiro, o vocalista do UHF. Amanhã há mais Caça ao Voto.